E hoje em dia a gente utiliza uma tecnologia que está cada vez menor, mas principalmente ela integra dentro dela tudo que você precisa para fazer a apresentação da experiência virtualmente. Além do que hoje, o equipamento ele é portátil. Né? Hoje você pode pegar o decorado virtual e ir na casa do cliente demonstrar. Mas principalmente ele está dando a ferramenta para aquele corretor conduzir uma jornada física muito mais profunda. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui para mais um Virando a Chave, um podcast espetacular feito para você, corretor de imóveis, patrocinados pela MRV e Co. Eu sou o Thiago Eni, vice-presidente da MRV, e hoje eu estou aqui com dois convidados super especiais. Acho que são parceiros de longa data, mas que também têm ajudado não só a MRV, mas a muitas construtoras a mudar o mercado imobiliário. Igor Macedo, Mônica Macedo, super obrigado. Obrigada também por ter vindo. E eu vou deixar você, melhor do que eu contar sobre a IM Design, eu deixo vocês, Mônica, conta o que é IM Design, o que a IM Design faz. Eu acho que é importante contextualizar para toda essa turma que usa muito as ferramentas da IM Design, mas não conhece vocês. Bem, vamos lá. A IM é uma empresa desenvolvedora de tecnologias imersivas e, através dessa parceria aí, que já dura mais de 5 anos, com a MRV a gente veio com um projeto desafiador que era ajudar no processo de entrega do empreendimento junto à equipe comercial, que ele inicialmente ia tangibilizar esse sonho que é a aquisição do imóvel, né? Mas ele precisava estar próximo do que aquele usuário gostaria e que, é claro, decorado físico, ele tangibiliza fisicamente, vamos dizer assim, você pega, você entra, mas o que é que esse decorado virtual ia ter? A gente utilizaria no mesmo espaço e poderia estar ali transformando digitalmente, adaptando, chegando mais próximo, como eu falei, desse sonho. Esse foi o desafio, né, no qual a gente abraçou aí e lançamos, como eu falei, há 5 anos atrás, a possibilidade de você literalmente hoje trazer debaixo do braço esse decorado, levando ele, mostrando esse empreendimento, as áreas comuns, né? Coisa que você não consegue num stand hoje também demonstrar, a não ser quando o empreendimento esteja pronto. E hoje é uma ferramenta que a equipe de vendas, né, os corretores, as corretoras, podem lançar a mão na complementação dessa jornada, né? Que o cliente vai ao stand, ele conhece através de um catálogo, ele tem essa integração inicial através do site, ele vai fazer essa busca, né, pelo empreendimento. Aí ele chega no stand, ele vai encontrar aí o corretor que apresenta, né, uma maquete, ele vai conhecer ali aquele espaço, mas aí ele tem aquele momento em que ele vai adentrar o decorado. Mas digamos que eu seja uma pessoa que não tem mais filhos, eu queira lá um home office. E eu, quando entrar, se aquele decorado não estiver muito com a minha cara, né, o virtual a gente vai conseguir, através de uma transição de ambientes, demonstrar vários ambientes, né, e levá-lo, como eu acabei de falar, de um lugar para outro. Além do que hoje, o equipamento ele é portátil. Né? Hoje você pode pegar o decorado virtual e ir na casa do cliente demonstrar isso, fazer uma agenda, né? E essa ia ser a minha pergunta para o Igor. Quanto evoluiu nesses 5 anos, né, Igor, a tecnologia de lá para cá? Né? Eu cheguei 4 anos atrás, a gente ainda estava naquele equipamento grande, a loja grande, espaço grande na loja, um equipamento pesado nas costas. Isso. Como evoluiu essa tecnologia de lá para cá? A tecnologia, do ponto de vista de realidade virtual, realidade aumentada, ela vem evoluindo desde a década de 80, né? Os processos de idealização da tecnologia datam muitas décadas atrás, mas nos últimos 5 a 6 anos o salto foi gigantesco, principalmente no quesito relacionado à portabilidade. Então, inicialmente, você era dependente de um computador que tem que estar conectado a esse dispositivo de realidade virtual através de um fio, e hoje em dia a gente utiliza uma tecnologia que está cada vez menor, mas principalmente ela integra dentro dela tudo que você precisa para fazer a apresentação
da experiência virtualmente, seja da área externa, seja da área interna. E nosso foco especificamente é trabalhar os pontos que o usuário vai querer enxergar ali do empreendimento, que ele não pode realizar no mundo físico, né? Então, ao mostrar aí as áreas externas, por exemplo, é um ponto bem claro de como essa tecnologia contribui nesse processo. E acho que o ponto que vocês trazem, a gente sempre vive nesse... Acho que a pandemia nos provocou, todo mundo vivia muito no mundo físico, acho que a pandemia acelerou a experiência digital em vários segmentos. Né, acho que no segmento imobiliário foi ainda mais forte o quanto as companhias estão deixando de ser dependentes daquela experiência física. Claro que ela é muito boa, ela é muito imersiva, é importante, mas a alternativa que vocês trazem tem quase que a mesma configuração, né? E acho que o impacto no encantamento. A gente tem falado muito nessa jornada de podcasts aqui, como a gente encanta o cliente, como o corretor encanta. E a realidade virtual, ela consegue fazer isso, né? Total. Principalmente por conta da liberdade que se tem de utilizar o âmbito criativo para criar uma experiência que seja direcionada ao que quem está querendo realizar ali o sonho da casa própria deseja. Então, a gente tem um trabalho de interface muito grande com os corretores e com o time comercial para entender qual é a melhor história a ser contada para que o usuário e as pessoas que vão experimentar a tecnologia tenham uma experiência ali que condiz com o sonho da casa própria, né? Então, os aspectos de você poder colocar a decoração do jeito que a vida daquela pessoa vai se transcorrer à medida que ela adquiriu o imóvel é um ponto muito forte. E, principalmente, a gente está lá dentro da experiência colocando informações e integrando uma série de aspectos que são importantes de conhecer no empreendimento. Por exemplo, se cabe determinado tipo de cama e uma série de detalhes que são perguntas frequentes das pessoas, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande em trabalhar essa experiência. Fica muito fácil de adaptar, né? Uhum. E aí, Mônica, até para já desarmar, porque sempre que a gente toca nesse assunto com o mercado, com o corretor, ele já diz, mas eu prefiro, eu entendo a tecnologia, mas o decorado físico, ele é matador para a conversão, para o cliente se encantar. Você já deve ter escutado isso bastante dentro da sua jornada. Demais. E como é que você argumenta para essa turma toda, o virtual cumpre bem esse papel? Olha, eu diria o seguinte, a gente, como já tem bastante tempo, no início que a gente começou essa jornada, a gente tem um setor hoje na empresa, que é o setor de sucesso do cliente, né? E ele participa dessa implantação. Quando ele vai dar, eu acho que essa é uma dúvida, porque você sai de algo que você domina, que você conhece, que tradicionalmente você já comercializa dessa forma há mais de, sei lá, 50 anos, o tempo que o mercado imobiliário tem aí, eu olho para você e digo assim, mas dessa outra forma pode ser melhor. Dúvidas iniciais realmente vai representar exatamente o imóvel, como ele vai ser entregue? Será que eu não vou criar uma expectativa num cliente diferente? Porque o físico ele está sendo construído baseado num modelo em tamanho, altura, como vai ser entregue. O virtual ele vai ser entregue também em escala de 1 por 1. É muito legal a gente ver as pessoas andando pelo espaço, entrando numa porta que não existe, ou querendo... E você percebe que aquela dimensão, aquele tamanho, a gente pode garantir, com certeza, que a gente traz aí do projeto arquitetônico numa escala de 1 para 1. Além, óbvio, desse aspecto que a gente já falou aí das transições, você consegue entregar também coisas que num decorado físico você não consegue. E hoje é interessante, a gente na colheita de informações, na coleta, de informações de feedback que o corretor nos dá, há features como seletor de andar, que é você estar na varanda, você tem lá uma sacada, numa área muito bonita. Eu fiz implantações no Nordeste, que vocês têm empreendimentos extremamente bem posicionados e que você tem vista lá, né? Como é que eu vou conseguir mostrar isso no decorado físico, no nível ali? Eu não consigo. Então, eu tenho aí a possibilidade de... Estou no 3º andar, vou para o 5º,
vou para a sala e vejo uma vista, eu vou no meu quarto e sei que eu vou estar vendo aquela vista naquela posição. E tem até um caso muito interessante, um GTM, o gerente de trade, ele, do Ceará, e ele fez assim, Mônica, eu estou com esse empreendimento, me fugiu o nome dele, da memória, o nome do empreendimento aqui. Ele fez assim, mas nós estamos numa região maravilhosa e o apartamento de um lado do empreendimento tem um pôr do sol incrível. E o outro é vista ao mar e ele tem um nascer do sol incrível. E aí nós fizemos o apartamento espelhado. E hoje, nesse empreendimento, ele consegue entrar e o usuário vai chegar lá, o cliente, quando chega, e vai na sacada e vê esse pôr do sol. Aí ele muda para o outro apartamento e diz, nossa, eu não tenho a vista ao mar, mas eu tenho, ou melhor, eu tenho o nascer do sol do lado do mar, e eu tenho um pôr do sol impressionante. Ele disse que ajudou demais na conversão. Mas eu acho que é o ponto que você traz, é como, de novo, a gente conversou em um episódio, do importante da emoção. E o quanto a emoção, a decisão do imóvel, ele é muito pautada, claro que tem fatores de razão, mas ele é muito pautado pela emoção. E quando você traz esses os sentidos, seria muito bacana se eu ainda sentisse o ventinho do mar. Mas não dá, nesse caso não dá. Mas, ainda não, mas o som, mas você já tem o som do mar, você já tem a vista da praia, a sensação do nascer do sol, do pôr do sol que você traz. Então é muito legal. E aí, para o corretor que está nos ouvindo, como é que ele estuda o que está disponível na tecnologia para contar a sua história. E usando os sentidos que está ali dentro, computados por tecnologia. Claro que ele não vai ver fisicamente, ele não vai talvez ter o seu decorado, mas ele vai ter outros sentidos, vai aguçar outros sentidos que só a tecnologia permite, né, Igor? Exato. Até no próprio discurso do corretor, citando esse caso, por exemplo, em relação à vista, numa visita tradicional não seria algo que você poderia tocar no assunto, mas dado o conhecimento que o corretor tem, que naquela experiência ele vai estar vendo coisas que tradicionalmente ele não vê, é algo que na própria conversa ele pode tocar nesse ponto. Pô, você viu que pôr do sol bacana você vai ter, você viu que nascer do sol bacana você vai ter. E isso acaba, tipo assim, você sai de buscar tangibilizar e colocar uma imagem ali na mente da pessoa que está ali querendo realizar o sonho da casa própria, de olhar um catálogo para algo que ele viu ali tridimensionalmente, essencialmente na forma mais imersiva que tem hoje no mercado. Sem dúvida. E vocês trazem muito desse ponto de adaptação, cuidado, de como você acha a implantação correta de acordo com... Como é que funciona o processo? Acho que até para a turma entender... uma pessoa pede para vocês, um GTM pede, tem algum briefing, você trouxe o exemplo do Ceará, tem esse cuidado de trazer... Como é que funciona esse processo, até para o corretor entender, não sai do nada, não sai de uma prancha, de um projeto, a IM vai lá e desenha. Não, tem um pouco de carinho em cima disso. Pô, tem muito carinho. A pipeline, o fluxo de trabalho, até a gente ter como resultado a experiência, ele é uma atividade extremamente multidisciplinar. Então, por exemplo, a gente tem a mesma tratativa que a construção física tem com o projeto que sai do arquiteto, usando o Revit ou o software associado aí para isso, a gente tem o mesmo departamento, só que a construção que a gente faz ela é digital. Então, desde a recepção desses dados que vêm da engenharia para fazer os 3Ds associados, você tem paralelamente um time da gente que é o de CX, que é experiência do usuário, que vai ali coletar com a construtora, né, as particularidades daquele empreendimento, qual é o pitch daquele empreendimento, quais são as features dele, né, quais são os aspectos mais importantes a serem abordados durante a experiência do usuário, para que a gente, inclusive, garanta uma uniformização da informação que o cliente vai estar recebendo. Então, desde, por exemplo, se naquele empreendimento a gente vai ter uma vista que é muito característica dele, que é um ponto alto, sem dúvidas isso vai estar sendo mencionado na experiência. Sem dúvidas a gente vai estar escolhendo uma posição
que faça com que a pessoa se sinta dentro do apartamento enquanto perceba essa vista. Então, por exemplo, você vai ter a escolha das posições durante a experiência, porque o apartamento, ou casa, ou as áreas externas eles vão ter vários espaços, né, com quarto, sala e afins. Então, a gente escolhe desde a melhor posição que a pessoa deve estar para ter a melhor percepção possível do espaço, bem como dos pontos altos dessas experiências. E aí a gente coloca isso desde as abordagens visuais até os aspectos narrativos e até a decoração. Então, por exemplo, o time de arquitetura prepara um documento em conjunto com o time de arquitetura construtora, ou seja, o nosso time trabalha junto com elas para fazer todo um memorial descritivo para que a decoração daquele ambiente esteja nos padrões da região em que vai receber aquela experiência. Então, tudo é cuidadosamente escolhido para ter realmente essa experiência É bem legal para a você pessoa. dizer isso aí. Eu lembrei de outro, como eu fico muito em contato com e eu sou comercial, né? A gente tem um país de dimensões continentais, né? Demais. Então, o Rio Grande do Sul, ele tem uma tradição, né? E ele enxerga valor. Eu achei muito legal isso, porque a gente tem um cuidado especial, né? As sacadas com churrasqueira integrada, com Então, é um tipo de abordagem. Você, quando vai até na própria decoração do Nordeste, tem uma outra característica para dar esse senso de pertencimento mesmo, sabe? É a personalização. É a personalização. Outro aspecto que a gente integrou as experiências, que é muito sucesso e que só virtualmente a gente consegue fazer isso, é o aspecto dia e noite. Então, você tem assim, uma área comum, como uma piscina, né? Muito bonita, um espaço muito agradável, que quando você vai estar visitando durante a realidade virtual, ela de dia, você vai ter uma sensação, e quando se transiciona aquele espaço para a noite, que ela vê as iluminações da piscina, dos ambientes, nossos clientes, eles adoram. Exato. Né? A equipe comercial fala que a entrega é muito positiva, porque isso realmente não se consegue tangibilizar se não for de forma virtual, de forma imersiva, né? E, então, assim, a gente é muito feliz nesse ponto. Que bom, gente. Eu sou suspeito para falar, eu adoro, acho que a gente traz uma experiência diferente. Mas agora eu queria explorar um pouco para vocês o que vem para frente. Não. E principalmente a gente está nessa era agora de inteligência artificial e muito de conexão de informações. Então a gente vê muito a inteligência presente no celular, você vai, pesquisa alguma coisa, rapidinho já aparece alguma campanha vinculada ao que você pesquisou, então tudo tá muito fácil de acessar, ligado a dados. Como é que vocês estão vendo essa inteligência, essa realidade virtual hoje disponível no mercado imobiliário, conectando com dados e reações dos clientes para frente? Perfeito. Um dos pontos que a gente está trabalhando é justamente essa análise dos dados do empreendimento, dos pontos altos dele e do que é mais importante para a pessoa que está querendo conhecer o empreendimento ter, né, o que ela essencialmente quer. A gente está trabalhando para colocar isso dentro das aplicações, de forma que as pessoas possam tirar dúvidas, possam interagir ali com a experiência para que esses dados sejam passados para ela. E até na nossa própria pipeline, no nosso fluxo de trabalho, uma série de tecnologias relacionadas à inteligência artificial estão sendo continuamente integradas. Uma das coisas bacanas também que a gente implementou recentemente é a voz neural. Então, a voz neural, ela passa, por exemplo, todo mundo está acostumado a ver um Alexa ou um Google Home que tem uma voz muito robotizada. Mas a voz neural, ela, com base naquele texto que ela vai estar, naquela informação que ela vai estar vocalizando, se analisa aquilo ali e a voz que é gerada, mesmo que ela não seja real, ela parece extremamente humana. Ela, na verdade, é indiferenciável de uma voz humana. Sim. Então, a gente pretende, na experiência, um benefício direto para a experiência e o aspecto de conhecimento, acesso às informações também.
E aí um ponto bacana para o futuro é que a realidade virtual ela é uma tecnologia de interface, assim como o monitor, ele é uma tecnologia de interface. Então, uma das coisas que a gente já vem tendo aí, por exemplo, com a MRV, centenas de projetos fizemos até hoje, e a gente entende que seria um ganho muito bacana que a gente, além da realidade virtual, a gente explorasse as outras interfaces disponíveis. Então, para PC, o próprio mobile, mas essencialmente colocando toda essa experiência e a descoberta de informação onde a tecnologia de interface consegue oferecer o melhor dela. Então, por exemplo, a leitura de textos e visualização de algumas funcionalidades ali, alguns pontos altos do empreendimento, às vezes pode ser melhor consumido numa tela do que na experiência de realidade virtual. E aí a gente está trabalhando justamente esse equilíbrio para que com o projeto digital, ou seja, os assets digitais que sejam gerados, isso a gente possa entregar mais e mais ferramentas de venda para o time comercial ter. E que é verdade, né, Igor? Se você pensar, ele está hoje, o cliente ele acessa muita informação antes de chegar numa loja da MRV ou numa loja de qualquer construtor. E ele consumindo essa informação e alguma experiência já com antecedência, ele vai te alimentar de feedback. Gostei do banheiro, não gostei da cozinha. Até para o corretor se preparar. Já sei que os pontos positivos são a área de lazer, tem enfim, a churrasqueira, mas ele não gostou, ele achou o quarto pequeno. Até para o quarto pequeno, o corretor já vai receber o cliente preparado para desarmar aquela objeção. Sim. Então, acho que o ponto é como isso vai ajudando ao processo de encantamento do cliente e principalmente da condução do corretor dessa jornada mais fluida, que é super importante. Você quer ver, assim, falando nisso, você me lembrou super bem, me lembrou uma coisa assim que eu não estava lembrando. Dentro desse aspecto da realidade virtual, que não precisa necessariamente estar no óculos, tá? Realmente essa busca, né, a descoberta de qual empreendimento, qual construtora, onde eu vou, se é local, se é próximo da escola do meu filho, onde é que eu... Então, entorno, vizinhança, são coisas importantes no meu ponto de decisão de escolha de um imóvel. O ensolejamento, eu quero saber se o sol bate, até que horas bate, não só no meu apartamento, nas áreas comuns. Tem uma piscina, essa piscina vai receber sol bastante durante o dia, até que horário, né? Isso o software da gente está sendo preparado para já levar isso na casa das pessoas. Então, essa questão da descoberta eu vou conseguir ver isso numa tela, lá no meu computador, no meu celular. Aí eu já chego lá no empreendimento, mas eu posso também ter uma experiência imersiva, porque ver de fora e ver de dentro é muito diferente. É muito diferente. É muito diferente. Mas é complementar. Não, sabe? exatamente. É muito complementar. E é isso que eu ia trazer agora. Na posição de vocês, e sendo muito franco, vocês acham que o digital substitui o físico? Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvidas. Assim, a tecnologia, ela está evoluindo aí com uma constância muito grande. E para a gente que estuda essa área, a gente sabe que os objetivos literalmente chegar ao mesmo nível que a gente tem de percepção da realidade aqui, como está acontecendo agora. Então, à medida que o que a gente consegue proporcionar para o cliente fosse aproximando cada vez mais com a experiência que ele teria, por exemplo, num decorado físico, é natural que, dado o tempo certo para a tecnologia evoluir, eu acredito que a substituição vai ocorrer. Principalmente porque, até corroborando com o que você mencionou, existe uma expectativa que o cliente ele chegue num stand de venda, às vezes com muito mais informação do que ele talvez chegue hoje. Justamente porque esse tipo de experiência vai estar disponível na casa das pessoas. Então, à medida que os dispositivos forem ficando cada vez mais populares, a gente espera que a experiência que vai ter que ser trabalhada com o cliente no stand de venda, bem como na casa dele, elas sejam complementares o suficiente para ajudar ali nas vendas. Uma decisão de compra mesmo, né?
E o processo de decisão, exatamente. Eu acho que é isso, e acho que ele tem essa expectativa. Mas, do outro lado, ele tem o corretor como interface. Com certeza. Exato. Com Então, certeza. acho que o ponto é ele consegue substituir uma parte da experiência física, que pode ser muito mais, talvez, adaptada, customizada e ajustada para a necessidade daquele cliente. Mas, principalmente, ele está dando a ferramenta para aquele corretor conduzir uma jornada física muito mais profunda. Apresentar o produto. Física ou virtual. Tem um ponto bacana em relação à computação espacial. Por exemplo, 2021 foi quando a palavra metaverso virou hype, principalmente no Facebook Connect. Mas tem um termo que é a computação espacial, que está sendo agora trabalhada pela Apple com o lançamento do Vision Pro no próximo ano. Mas tem um ponto importantíssimo nesse aspecto aí, que é o seguinte. O compartilhamento da experiência. Então, quando a gente fala aqui que o digital vai substituir o físico, a gente não está tirando o ser humano do processo. Pelo contrário, a gente quer proporcionar que a comunicação, a ocorrência dessa comunicação em estágios mais iniciais. Então, por isso que tem o multiplayer, a experiência de multijogador, digamos assim, ela é importantíssima e ela vai fazer parte não só das aplicações para o mercado imobiliário, mas de todas as outras aplicações, que é justamente o fenômeno da colaboração. Então, quando você tem hoje, você usa lá um Google Sheets, um Google Docs, você tem múltiplas pessoas editando o mesmo documento. Assim como nas ferramentas de venda, esse fenômeno também deve ocorrer através dessa experiência multiusuário. Então, a gente está falando aí falando aqui um pouquinho do futuro. Uma pessoa está acessando um empreendimento virtualmente da sua casa, porém, os detentores do conhecimento sobre esse empreendimento, porque assim, a conversa, a relação do ser humano, principalmente no tocante de gerar o efeito emocional correto, para que a decisão de compra ocorra, ela é muito dependente dessa interação humana. Muito. Então, a pessoa que está dentro de casa poder ser acessada por esse profissional que conhece tudo ali do empreendimento, consegue tirar uma série de dúvidas, quem está querendo comprar uma casa sempre tem, para auxiliar e fazer esse tour ali, essa demonstração, né? Apresentar esse empreendimento, inclusive poder mostrar múltiplos empreendimentos, que a gente sabe que tem stands de venda que possuem múltiplos empreendimentos ali sendo oferecidos em determinada cidade. A gente fazer com que isso ocorra em estágios mais iniciais e com um nível de esforço muito menor, que é o esforço do deslocamento, muitas vezes pode ser um impeditivo para a pessoa ela ter uma restrição de horário, enfim, esse tipo de coisa acontece. Então, facilitar isso é fundamental para que essa ferramenta de venda consiga proporcionar que os experts nos empreendimentos transmitam a mensagem que ele precisa para quem está sonhando ali em ter E funciona bem, acho que é um ponto legal ver esse exercício de futurologia agora. É um futuro mais perto, né? Porque isso a gente já vê até acontecendo, mas talvez não com a sofisticação e profundidade que você está trazendo aqui, né, Igor? E Mônica, como é que a IEM está se preparando para esse futuro? Não, mas em que sentido você está falando assim? Como é que a IEM está buscando pensar coisas diferentes, nessa busca constante de insights da experiência do cliente? Como isso tem sido trabalhado dentro dos planejamentos da IEM? Eu acho que assim, a forma técnica, Igor vai poder trazer. Mas você falou um ponto que é muito interessante. Como a gente atua, nós da IEM, a gente não entregamos só a experiência ou o projeto que foi ali contratado. Né? A gente acompanha essa implementação, a gente está próximo ao corretor o tempo inteiro. A gente ouve a equipe de venda e muitas das coisas que nós criamos hoje dentro desse fluxo de experiência, eu diria que a maioria delas veio desse input, desse feedback. E a gente, com até o próprio multiplayer que Igor está falando, essa foi uma das coisas que foi a ponta que disse, não, mas a gente quer conversar com o cliente, eu gostaria de apresentar um produto, eu gostaria de receber, quando eu recebo uma família,
que o casal pudesse ver junto o apartamento, como ele vê quando ele adentrava no decorado físico, e agora eu poder levá-los. A gente está implantando isso agora dentro do produto, e o Igor vai poder falar um pouco melhor o que vai ser esse lançamento, exatamente, que ele estava aqui explicando um pouco dessas questões de plataforma. Por um outro lado, a gente tem também uma felicidade muito grande com as cooperações que tem com empresas também lá de fora, né? Temos outras empresas que estão desenvolvendo, como nós, outras tecnologias ligadas a esse negócio, e a gente conversa muito. A gente tem um projeto agora colaborativo com uma delas, assim, bem interessante, que a gente vai lançar o ano que vem. Então, a gente está sempre participando de eventos, né? A gente vai estar amanhã até num evento em São Paulo, voltado para o mercado, né? Imobiliário, né? Então, assim, e a gente quer estar próximo, quer ver o que está acontecendo, quer estar com empresas que Eu acho que o ponto que você trouxe aqui legal é que nada está sendo construído sem escutar o corretor. Sim, acho que o ponto bacana que você está trazendo é todo o input, toda a informação que está sendo colocada para dentro de uma ferramenta virtual ou de conexão virtual, ela está vindo de corretor, dessa turma que está nos escutando. Nossa ferramenta de é quem para corretores, vive, né? No de caso. quem vive o negócio. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, Então, nossa ferramenta é para corretores, no caso, né? Assim, do ponto de vista de utilização ali. Apenas corroborando com algo que você falou anteriormente, a forma, do ponto de vista um pouco mais técnico, que a gente está se preparando aí para esse futuro, tem muito a ver com as integrações certas para levar ou informação ou experiência para tanto o corretor, que é o nosso cliente interno, quanto para o cliente do nosso cliente, que no final das contas a gente trata como nosso cliente também. Então, quando a gente fala aí de integrações, dá alguns exemplos. Todo mundo está acostumado a utilizar, às vezes, o Google Maps ou algum tipo de mapeamento em que você pesquisa ali se tem que tipo de restaurante, se tem escola, se tem qualquer tipo de informação. Então, esse é um exemplo claríssimo do tipo de integração que a gente está trazendo para a ferramenta para dar na mão do corretor. Então, só que aí, uma coisa que a gente percebeu aqui, o tempo passa e às vezes pode surgir um novo restaurante, pode surgir então a gente precisava conectar essa descoberta de informação com algo que estivesse sendo atualizado por uma comunidade, ou seja, estivesse sendo atualizado pela própria internet, para garantir que o corretor tem na mão seja preciso a todo momento. Então, essa integração com o Google, ela é essencial do ponto de vista de descoberta ali do entorno em volta do empreendimento, bem como uma série de outras integrações com até porque qualidade a localização é um fator crítico de decisão. Total. Então, quando você situa isso e dá atualizações, a localização X tempos atrás era assim, agora está assim, projetando para frente, vai ficar de outra forma. É muito bacana, não tenho dúvida que vai ajudar demais essa turma. Mas, gente... Tem uma mudança agora, desculpa só. Não, claro. Eu lembrei de um projeto que vocês trouxeram para a gente fala de desafio de mudança, né? A gente conseguiu ir para o PDV, ponto de venda, para o stand de venda. E aí teve também uma provocação que foi assim, mas nós temos imobiliárias enormes, né? E a gente não quer só... E a Igor falou também da questão do horário, a agenda do seu cliente, a agenda do corretor, e como é que a gente poderia resolver isso. E aí a gente criou o projeto Imob, e aí junto com vocês a gente começou um piloto até esse ano lá em Fortaleza, e a gente está muito feliz que lá tivemos uma adesão aí de 10 imobiliárias junto com vocês, que hoje estão com óculos de realidade virtual também nessas imobiliárias. Uma coisa assim que veio da ideia de vocês. E que é muito legal na linha de democratizar o conhecimento. Não é uma coisa que só a MRV tem, é uma coisa de levar a melhoria ao mercado imobiliário. Exatamente, levando também o empreendimento para lá para dentro. Para dentro da imobiliária. Dentro da imobiliária. Acho que isso é muito bacana. Bem bacana. Gente, super legal, é muito bacana bater papo com gente inspiradora. Eu fico feliz demais de ter vocês como parceiros e toda hora provocando. A Mônica e o Igor toda hora trazem uma ideia diferente. A gente tem que segurar de vez em quando, porque é tanta coisa legal que... É ideia, né? E acho que para vocês, mais para a gente terminar aqui, Igor e Mônica,
Qual a recomendação de vocês para o corretor que está nos ouvindo para ter mais sucesso com a ferramenta tecnológica? O que vocês recomendariam a essa turma que está começando, porque tem muito corretor novo que começando no mercado imobiliário, que tem aquela dúvida, né? Que tem medo. Tem muita gente que diz, não, mas aí eu não vou vender porque eu só tenho o óculos virtual, ou eu não tenho decorado, ou não tenho a maquete, tenho uma mesa de realidade. Como é que vocês dão um voto de confiança e trazem uma mensagem de confiança para essa turma? Pode ser. Então, eu acho que a primeira coisa é uma recomendação em relação ao pensamento. Então, quando a gente utiliza uma interface, seja impressa ou uma mesa interativa, você está tendo ali uma abordagem com o seu cliente em terceira pessoa, né? Eu estou olhando aqui de fora para uma informação. Enquanto, no caso da realidade, da realidade virtual, por exemplo, você está tendo uma transição ali de como aquela informação é apresentada para, literalmente, primeira pessoa. Então, é interessante refletir que agora o seu cliente ele está percebendo, ele está tendo uma percepção ali do empreendimento com ele estando lá versus ele olhando aqui de fora e tendo que imaginar o que vai ser. Então, esse tipo de pensamento pode auxiliar justamente na forma de se comunicar. Então, agora, usando esse tipo de tecnologia, ao invés de você fazer... você pode fazer o tipo de abordagem de, pô, você viu que paisagem bacana você tem ali na sua varanda? Então, não só esse exemplo, mas outros também devem vir. Então, eu acho que entender que isso é uma mudança drástica na experiência do cliente, do ponto de vista que, ao invés de ele olhar de fora, ele está agora parte ali da experiência. E a gente deixa também um convite a sugestões. Então, assim, a gente aqui do nosso lado, a gente está sempre buscando entender como a gente aborda uma experiência que a pessoa vai estar tendo de dentro da experiência. É totalmente diferente de você consumir um aplicativo na tela. E, a partir daí, a gente pensa quais são as funcionalidades novas, o que é que a gente pode colocar de extra naquela experiência que está sendo ali provida. Então, fica aí tanto essa reflexão quanto a recomendação aí o convite, no caso, a trazer sugestões. Eu acho que a área comercial, eu estou nessa área há mais de 30 anos. E, assim, o vendedor, né, ele foi sofrendo mudanças, mas ele, com as ferramentas que ele usa, né? Hoje você não vive sem seu celular. Você faz tudo através dele. Quem diria que, logo quando ele chegou no mercado, ele era realmente só o telefone. Você só deu mobilidade, mas você, inicialmente ali, lá no passado, você só recebia ou fazia ligações. Ou várias coisas foram começando a ser incorporadas a ele e você começou a ficar dependente dele. Hoje, realmente, você não consegue viver sem isso. Eu gostaria de dizer que a gente, enquanto corretor, né, de imóveis, a gente também precisa passar por esse momento de transição. A tecnologia está cada vez mais fácil de ser utilizada, né? Você lembrou super bem, a gente começou com uma mochila nas costas, era um computador de alta performance que tinha que estar em um local. Hoje você tem tudo integrado apenas nesse óculos, em que lhe dá, inclusive, hoje a nossa experiência, ela está autocontida, e a partir do momento que o usuário coloca no rosto, ele já começa a vivenciar. Eu não preciso dar um treinamento muito elaborado. E assim, você agrega valor a tudo que você já faz e continua fazendo muito bem feito até hoje. Mas você vai adicionar, né, ao seu e fornecer melhor informação. O que você disse? Se você tem mais dados, uma riqueza maior de informação, vai facilitar essa sua escolha. Então, se você vai num ambiente que você tem acesso a uma construtora que fornece uma série de informações, e a outra vai lhe fornecer mais, vai lhe dar mais subsídios para você escolher melhor, né? Afinal de contas, continua sendo um dos maiores investimentos que a pessoa faz na vida, né? Então, assim, é muito delicado esse processo de o que eu vou lançar a mão agora, né, nesse investimento. Então, eu acho que a realidade virtual, ela
passou, né, o óculos, essas interfaces que a gente está falando, vai ajudar você como profissional de vendas, né, e as empresas que produzem isso aí a ajudar nessa decisão do cliente, lhe dar segurança. E você tem que estar moderno, você, né, você tem que estar conectado, você não parou no tempo, né? Então, traz isso, isso né? Traz isso, Exato. exatamente. Exatamente. Então, eu acho que é isso que eu tinha. E a IEM, ela está disponível, ela tem esse departamento que auxilia, que acompanha. Hoje Tira o MRV dúvida, faz tudo. feirões, a gente estabelece todo um time para dar suporte nesse momento que a gente sabe que vai ter um stand cheio, que vai ter mais pessoas lá buscando informações naquele determinado momento, que a gente gosta de participar do que está acontecendo lá no ponto de venda. Eu acho que vem por aí. Que espetáculo. Super obrigado. Obrigado a Igor, você. Super obrigado, Foi um Mônica. prazer Gente, enorme estar aqui. é um prazer trazer isso para vocês. Aproveitem. Não são todas as construtoras que trabalham com inteligência artificial, com realidade virtual, com toda essa tecnologia imersiva. E ela é feita para você, corretor, vender mais. Agora, você precisa saber como usá-la, como trouxe o Igor e como trouxe a Mônica. É fundamental que abra a cabeça para usá-la da melhor forma. Aproveitem que a gente está aqui trabalhando para você. Muito obrigado, Mônica. Obrigada. Valeu, Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.